Fala, madridistas do Real Madrid e Farsa agora. É o clássico pela primeira mão do jogo da Copa do Rei. Vitória de 1-0 do Farsa. Gol do QSE, mas contra do Militão, né? Que a bola. O Courtois faz a defesa, a bola volta no Militão e acaba saindo o gol. Análise desse jogo. Um Real Madrid que controla as ações desde o primeiro minuto do jogo, né? Inicia ali os primeiros 15, 20 minutos dominando o jogo, controlando as ações. Assim, para falar do gol, foi um pouco de azar do Militão, claro que o goleiro faz a defesa, a bola bate nele, volta pro gol e aí o Nacho fura, mas falha do Camavinga, né? O Camavinga recebe um passe lateral do Carvajal, vai ali fazer saída de bola, basicamente, acaba furando, né? Falhando no passe e aí acaba o Farsa roubando a bola, e aí, se eu não me engano, o Ferran ou o Gavi conduz a bola ali por um período de 10, 15 metros, toca pro Kessié, que sai cara a cara com o Courtois. O Courtois faz a defesa, a bola bate no Militão e aí acontece tudo. Mas assim, um jogo meio conturbado, assim, falar de arbitragem. Não queria focar nesse lance de arbitragem, mas deu pra ver que a arbitragem estava um pouco estranha nessa partida. Ali, começa o jogo ali, questão de 5, 10 minutos, tem um, não vou dizer que é um pênalti no Rudiger, mas dá pra ver que se agarra o Rudiger dentro da área numa cobrança de escanteio, a bola tava em jogo, a própria comentarista de arbitragem da ESPN comenta, falando que a bola tava em jogo, se o juiz não viu, o VAR teria que ter analisado, não sei se o juiz viu ou o que, mas que tem um agarrão do QC no Rudiger tem dentro da área. E a partir dali o Real Madrid continua dominando as ações, o Real Madrid começou dominando as ações, ali 2, 3 minutos o Modric sai cara a cara com o Ter Stegen, só que o Modric diminui a velocidade e deixa a marcação chegar e depois o Modric finaliza para fora, depois o juiz dá impedimento, mas quando a gente acaba olhando ali aquele lance, né, para ver se estava impedido ou não, dava para ver que estava em condições, ou seja, se o Modric tivesse acelerado um pouco, finalizado bem, poderia ter feito o gol, depois do bandeirinha, poderia ter levantado a bandeira de impedimento para anunciar o impedimento, mas o VAR provavelmente validaria o gol porque estava em condições de condições de jogo, né? Então provavelmente seria um gol, se o Modric claramente faz o gol, né? Seria um gol confirmado. E a partir dali, por volta dos 25, o Farsa melhora um pouquinho, começa a pressionar um pouco mais em cima a marcação, sobe a marcação, começa a tocar um pouco mais de bola ali no campo de ataque do Real Madrid. Mas aí sai o gol e aí eles já se diminuem a marcação, né? Já baixam as linhas. O Real Madrid continua pressionando em cima, até por conta que depois que sai o gol, a torcida começa. O clima no Bernabéu já era bom, já dava para perceber assim pela transmissão que o clima já era bom. A torcida já estava empurrando o time. E aí eles abaixam as linhas, a torcida começa a empolgar mais um pouco, né? Empolgar mais um pouco, começa a incentivar mais um pouco. E a partir daí o Real Madrid continua controlando as ações, mas termina o primeiro tempo um pouco mal. Assim, falar um pouco ali de atuações, o Camavinga foi um pouco abaixo e o Valverde, na minha opinião. O Camavinga ele não consegue se impor no meio campo. Quando ele joga de lateral esquerdo, ele consegue se impor pela lateral esquerda muito por conta dele fechar para o meio campo, ser um homem a mais no meio campo ali, e também por conta que ele tem força física, então pressão lateral, normalmente ele pega pontas velozes, mais magros, com menos carga física, né? Com menos imposição física, mas no meio campo deu pra ver que ele não conseguia se impor fisicamente. O Valverde abaixo, o Valverde furou bola, o Valverde errou passe de 2 metros, passe simples, então deu pra ver que o Valverde estava um pouco desconexo do jogo e o Camavinga ele não conseguia se impor dentro da partida. E o Valverde, e muito que acontece com o Valverde, por que o Valverde é um destaque do Real Madrid durante muito tempo? Porque ele consegue se impor dentro do jogo. E hoje ele não conseguiu se impor e além disso ele pecava tecnicamente. Então, ele errou passe, furou bola, perdeu dividida nisso, porque deu pra ver que o Camavinga não conseguia se impor dentro de campo. Mas também é difícil comentar sobre isso, porque o Tchouaméni tá voltando de lesão, então não tá com muito ritmo de jogo. O Rodrigo também voltando de lesão, sem muito ritmo de jogo. O jogo pediu o Álvaro no segundo tempo, agora já pulando pro segundo tempo.
É um Real Madrid que volta pressionando desde o primeiro minuto do segundo tempo, tentando gol, tentando gol, tentando gol, tentando gol. Eu até faço um comentário no Twitter da Máfia Merengue que faltava movimentações, faltava melhorar um pouquinho ali o último passe e as movimentações dentro da área. Isso o Real Madrid não conseguiu fazer durante todo o jogo. O Benzema saindo muito da área. Claro, a gente sabe que ele tem essa característica de sair da área e depois infiltrar para dentro da área para sair mais em condições ali como fosse um elemento surpresa, mas acabou pecando nisso, o time estava desconexo, o Faro estava com uma linha muito baixa, então acredito que se o Benzema tivesse ele tentando fazer uma parede, seria um pouco melhor. O Vini foi bem hoje, ele pode não ter assim se destacado, falar, nossa, que partidaça do Vini, mas o Vini foi bem, todas as bolas que ele pegava, ele ia para dentro do Ronald Araújo, do Koundé, quem tivesse ali na marcação. Agora falar um pouco de arbitragem, mas voltar pro primeiro tempo. Que cartão completamente assim estranho que o Vini sofre. Claro, ele derruba o De Jong, mas dá pra ver claramente que ele é abraçado pelo De Jong antes de derrubar o De Jong. Ele é abraçado primeiro pelo De Jong e aí ele tenta ali sair do De Jong e aí não consegue. E aí acaba tentando empurrar o De Jong e aí o De Jong abraçando ele, aí ambos caem e aí o juiz só dá amarelo pro Vini, mas se não me engano até falta pro De Jong. Então é meio. Deu falta do dentro, então é meio confuso isso, a arbitragem confusa, estranha. O Gavi fazendo faltas até meio assim, até certas faltas até meio violentas, deu uma ajoelhada no Camavinga, não levou cartão. Aí depois de um tempo foi até uma provocação do Vini por cima dele, e aí acho que ele empurra o Vini, não lembro exatamente agora como foi o lance. O Vini empurra ele, aí ele revida, e aí ele leva cartão amarelo, que é um lance que era para dar cartão amarelo para ambos, mas como o Vini já tinha cartão amarelo, só deu cartão pro Gavi. Então uma arbitragem muito confusa dentro do Bernabéu hoje, no jogo da Copa do Rei. Martins Munueira, se eu não me engano o nome do árbitro, primeiro é o clássico dele, muito confuso. E o Real Madrid vai pressionando o segundo tempo, continua em cima, mas um Real Madrid que não conseguiu finalizar no gol. O Real Madrid chegou a finalizar, mas teve chutes bloqueados, ou seja, o Ter Stegen não fez nenhuma defesa de finalização no gol. Então, aquela falta de movimentação que tinha no primeiro tempo, dentro da área, melhorar o último passe, não aconteceu também no segundo tempo, e isso acabou acarretando na derrota do Real Madrid. Agora é juntar os cacos, vai ter Champions League na próxima semana, já tem La Liga final de semana, é, ganhar o jogo da La Liga, só basicamente confirmar a classificação na Champions League que necessita. O confronto ainda não está terminado. Eu não acredito que seja terminado, por mais que a gente tenha ganhado 5-2 contra o Liverpool, mas não acredito que seja confirmado assim a classificação. O Real Madrid eu acho que ainda corre riscos de sofrer. A gente já teve viradas que podem remeter a isso, como por exemplo contra o Ajax em 2019. Acho que o Tchouaméni tem que voltar para o time titular, porque ele é uma imposição física, ele é o nosso primeiro volante único que a gente tem no time. O Tchouaméni pode atuar por ali, o Kroos pode atuar por ali, mas de formas diferentes que o Tchouaméni entrega. Então eu acho que o Tchouaméni tem que voltar para o time titular, até porque a gente sente muita falta dele e a questão das lesões durante toda a temporada está sendo uma toa do Real Madrid. Foi isso na temporada passada, vale lembrar que quando vira o ano o Benzema é lesionado, o Kroos sofre lesões, e depois o Kroos acaba meio que saindo do time de certa forma, né? Porque também tem a progressão do Valverde, temporada passada, mas também essa questão das sequências de jogos, né? Foram jogos muito pesados antes da Copa do Mundo, era jogo final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana, aí veio a Copa do Mundo, aí o Tchouaméni teve uma lesão muscular, então acabou estourando por conta disso. Benzema teve lesão muscular, que até deixou ele fora da Copa. E agora o Tchouaméni tá voltando, então acho que ele precisa pegar um pouquinho mais de ritmo de jogo para voltar pro time titular, porque o time antes da Copa com o Tchouaméni era o melhor time do mundo que estava atuando no futebol mundial. Então eu acho que a gente precisa do Tchouaméni, a gente precisa de um primeiro volante, não, um primeiro meio campista ali, um camisa 5 em questão de função. Então eu acho que a gente precisa disso e é basicamente isso. E é juntar os cacos agora, era um jogo que o Real Madrid era favorito, a gente tinha expectativa de vitória, muito por conta do momento que o Real Madrid enfrenta, pelos desfalques do Farsa, tava sem Dembélé, sem Leva, sem Pedri, que segundo ele são os três melhores jogadores do time, né? Se um time tem o Dembélé como terceiro melhor jogador do time, é um time de um nível muito baixo, né? Mas tá jogando bem, é um bom jogador. Mas é juntar os cacos e melhorar agora, porque, como eu falei, tem La Liga, tem Champions, depois tem a volta. O confronto na Copa do Rei não está finalizado.
Acredito que o Real Madrid tem condições sim de virar lá dentro do Camp Nou, lá na Catalunha, mas fica mais difícil agora. E é um título que todo madridista creio que tá com saudade de levantar essa traça, porque a última vez que a gente conquistou foi em 2014, no fatídico do gol do Bale e também o gol do Di Maria no primeiro tempo e o fatídico do gol do Bale em cima do Bartra. Então, acredito que é um bom momento para a gente levantar esse troféu novamente, porque faz tanto tempo que a gente não ergue essa taça. É o torneio que o Real Madrid mais tempo está sem ser campeão. Então, agora é juntar os cacos aí, né? Porque é uma partida que dá pra ver que o time foi muito melhor, foi muito superior, mas infelizmente não conseguiu fazer o gol, não conseguiu fazer os gols, né? Porque como a gente eles vão ter que fazer dois pra sair com a vitória. Mas claro, se a gente consegue pelo menos fazer um gol e consegue sair pelo menos com um empate, vai um confronto muito mais aberto pro Camp Nou. Agora recuperar aí e focar em La Liga e Champions e também depois no confronto da volta, tá bom? Obrigado e a la Madrid nada mais.